Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Josué 1, versículo 1. 1, versículo 1. Quem achou, por favor, levante a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através dessa palavra. Que essa palavra nos desperte, que essa palavra nos abençoe, que essa palavra supra a necessidade dessas pessoas. Usa a minha boca, meu Pai, e fala com essa gente, que todos compreendam, sem exceção, que essa palavra possa, meu Deus, dar a direção que cada um precisa. Em nome de Jesus, fala conosco. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Vamos aprender hoje com Josué. Vocês lembram, olha aqui para mim, que semana passada nós falamos sobre Naamã? Lembram disso ou já esqueceu? Lembra que Naamã teve que vencer o orgulho dele? Quando o servo mandou ele mergulhar onde? No Jordão, não foi isso? E ele relutou. E os servos disseram assim: pô, Naamã, se o servo de Deus, o profeta, tivesse te pedido alguma coisa difícil, mas o servo pensava que era fácil. Mas para quem é orgulhoso, certas coisas é muito difícil. Para uma pessoa orgulhosa é muito difícil pedir perdão, uma coisa tão simples. Para uma pessoa orgulhosa, vir na Igreja Universal é muito difícil. Entrar aqui é difícil. É uma guerra. Mas ele foi humilde e ele venceu. Como de repente você venceu o seu orgulho, o seu preconceito para chegar aqui hoje. Mas hoje eu quero falar sobre Josué, que nos dá muitos ensinamentos. A história dele deixa muitas lições, e eu queria meditar com você sobre isso. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, Josué 1, versículo 1, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa o quê? Passa este Jordão. Quem? Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha para mim, por favor. Pensa comigo. Josué auxiliava Moisés. Viu Deus fazer coisas grandes, maravilhosas através de Moisés. E de repente ele não tinha mais Moisés. Moisés morreu. E ele ficou pensando: peraí, como é que vai ser agora sem Moisés? Eles não vão me respeitar, eles não vão me dar crédito. E começou a bater o desânimo, a preocupação. Começou realmente a pesar a responsabilidade nas costas dele. Assim como um homem quando casa, a responsabilidade pesa. Assim como uma pessoa quando tem filho, trazer um filho ao mundo pesa. A responsabilidade passou a ser muito grande. Ele ficou com medo, ele desanimou, ele ficou preocupado. Ele achou que ninguém ia respeitar ele. E Deus foi até ele, Deus foi falar. Escute, Deus é um Deus que fala. Deus foi falar com Josué. Deus viu que Josué estava desanimado, Deus viu que Josué estava mal, e Deus foi ajudar Josué. E Deus foi falar com ele. E é a palavra de Deus que nos levanta, é a palavra de Deus que nos abençoa, quando nós temos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E Deus disse: Josué, Moisés é morto. Não adianta ficar
relutando sobre esse assunto, falando, remoendo. Não adianta ficar olhando para trás, não adianta ficar falando de Moisés, porque ele já morreu. Ele tinha visto Moisés fazer coisas grandes, mas na verdade não foi Moisés, foi Deus. É difícil quando uma pessoa já teve uma vida próspera, já teve muita coisa, já morou muito bem, já teve muitos bens, já viajou muito, já desfrutou de uma vida de qualidade e perdeu tudo. É muito difícil a pessoa superar, é muito difícil a pessoa esquecer, a pessoa deixar para trás aquilo e recomeçar. É muito difícil. Ela tem que ser muito forte para esquecer o passado e lutar para ter melhor do que o que ela perdeu. É difícil. E estava difícil para Josué. E Deus falou assim: ô Josué, Moisés morreu, mas eu não. Não é de Moisés que você precisa de mim. E às vezes certas pessoas saem da nossa vida, às vezes certas coisas morrem na nossa vida, mas Deus não morre. E você fica pensando: como é que vai ser sem isso agora? Mas não tem fulano, não tem Beltrano, mas tem Deus. Não tem isso, não tem aquilo, mas tem Deus. Diga: tem Deus. E é de Deus que você precisa para vencer. E Deus queria dizer isso para Josué: Josué, não adianta ficar desanimado. Eu não vou fazer coisas grandes na sua vida desanimado. Vai agora e atravessa o Jordão, tu e este povo. Faz esse povo herdar a terra prometida. O povo de Israel queria entrar na terra prometida. Como você faz a corrente para quê? Você quer ser abençoado, você quer dar testemunho, você quer fazer diferença. Você chega aqui cheio de problemas, como o testemunho falou hoje. Chegou aqui cheio de ados negativos. E quando ele falou assim: olha, eu cheguei cheio de ados negativos, eu nem entendi. Mas ele começou a falar: eu cheguei humilhado, envergonhado, pisado, desonrado, desempregado, endividado, tudo que é ado que não presta. Mas Deus me honrou e hoje eu estou abençoado, iluminado, honrado. Porque Deus muda situações quando você não desanima nas dificuldades. Amém? E Deus disse para Josué: Josué, o povo quer dar a terra prometida e eu quero usar você. Eu não quero usar você só para te abençoar. Eu quero usar você para que você abençoe o povo e leve eles à terra prometida. Sempre pense no próximo. Se você quer ter uma vida de qualidade, se você quer vencer, seja um comerciante, um empresário, que pense nos funcionários, pense nos seus clientes, pense no próximo. Não fique pensando só em você, não seja egoísta. Quando você for negociar, pense não só em ganhar, mas pense também na pessoa que está negociando com você, para que ela ganhe, para que o negócio seja bom para os dois. Aprenda a pensar no próximo. Quem é de Deus abençoa os outros. Quem é de Deus pensa no próximo. E Deus queria fazer algo grande através de Josué, querendo que ele abençoasse outras pessoas. Você ainda pode ser bênção na vida de muitas pessoas, se você der ouvidos à voz de Deus. As coisas que Deus nos dá, Ele nos dá para glorificarmos o nome dEle e abençoarmos outras pessoas. Por exemplo, o templo de Salomão, quando isso aqui foi construído, abençoou o Brás? Claro que abençoou. Trouxe mais segurança, que era um lugar deserto, trouxe mais comércios para cá, iluminou esse lugar. Sim ou não? O movimento é maior, esse lugar ficou mais bonito, tudo aqui começou a ter vida. Sim ou não? Entenda, por favor. Mas não é isso aqui que te abençoa, não é o templo. Quando eu comecei na igreja universal, eu ia, o banco era de madeira. Quem lembra daqueles bancos? Quem é mais antigo lembra, aqueles bancos grandes de madeira. Era quando eu ia. Não tinha ar-condicionado, parecia sauna. Mas o que te abençoa não é a cadeira acolchoada, não é o ar-condicionado, não é essa estrutura magnífica. O que te abençoa é a palavra de Deus. Isso te dá conforto. Mas o que muda a sua vida é a palavra de Deus. Porque eu comecei numa igreja que não tinha nada disso, mas eu ouvi a voz de Deus e a voz de Deus me abençoou. Bispo, como é que eu ouço a voz de Deus? É audível? Não. Ele te dá certeza.
Ele te diz para onde você deve ir, que caminho você deve seguir. Quando você não tem certeza de algo, é porque Deus não falou com você. Mas quando você tem aquela intuição na fé, aquela certeza, aquela convicção dentro de você, é porque Deus falou com você. Pode ir que vai dar certo. Deus fala. E quando Deus falou com Josué, Ele diz: levanta-te, Josué, deixa de ficar desanimado, você tem uma missão pela frente. Tem pessoas precisando de você. Por isso que eu não acredito que quando a pessoa tira a própria vida, ela está pensando da maneira correta. Primeiro, que ela não tem direito, porque quem deu foi Deus, só Deus pode tirar. Segundo, se ela tirar a própria vida, ela não vai ser salva. Terceiro, tem pessoas que gostam dela, que amam, tem familiares, ela está pensando só nela e vai fazer muita gente sofrer também. Quando você é uma pessoa de fé, você pensa no próximo. Deu para você entender? Aí diz assim, versículo 3, diz assim: fique parado que eu faço tudo, não é não? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a quem? A Moisés. Olha para mim, por favor, aprenda a determinar, a pisar em lugares, falar: eu vou entrar aqui. Você viu que aquele homem falou: essa empresa vai ser minha, e hoje é dele. Aprenda a fazer isso. Muitas pessoas foram em lugares e disse: isso aqui vai ser meu. Inclusive nós pastores já fizemos isso em vários imóveis, que nós entramos e falamos: aqui vai ser igreja, e passou o tempo e hoje é nosso. Amém? Deus falou: onde você pisar a planta do pé, vá, põe a planta do pé, determina, creia. Isso não vai acontecer quando você tiver dinheiro. Isso vai acontecer quando você tiver fé. Por quê, bispo? Quando isso aqui foi construído, nós não tínhamos 1 bilhão na conta esperando para pagar todo mês certinho. Nós começamos isso aqui pela fé, mas nós assumimos um compromisso e Deus foi honrando, foi abençoando e completou a obra e tudo foi pago. Mas foi na fé. Foi na fé.